Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 35 a 45. Marcos, capítulo 10, versos 35 a 45. Nós seguimos hoje na nossa série a respeito dos 12 discípulos de Jesus. Na semana passada nós falamos a respeito de Pedro e, falando a respeito de Pedro, a oportunidade de recomeçar. Se você perdeu esse vídeo e você gostaria de desfrutar dessa mensagem, ela está na nossa playlist, você pode acessá-la aqui mesmo nesse canal. Hoje nós continuamos no assim chamado círculo íntimo de Jesus, aqueles que eram considerados os mais próximos do Senhor. Nós vamos falar hoje de Tiago Zebedeu, irmão de João, sócio de Pedro, o primeiro mártir entre os 12 e o seu desejo por grandeza. Leamos então Marcos capítulo 10, versos 35 a 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavra do Senhor. Senhor, dá-nos agora a graça da meditação na Tua palavra, da instrução bíblica e corações ternos, ó Senhor, para descobrirmos o valor, a importância da verdadeira grandeza. Nós oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tiago é um personagem muito interessante entre os 12. Ele fazia parte, como nós já dissemos, daquele chamado círculo íntimo de Jesus, um círculo que era composto dele, de Pedro e do seu irmão João. Nesse círculo íntimo, Tiago foi um dos poucos a presenciar eventos como a ressurreição da filha de Jairo ou a transfiguração de Jesus no monte. Ainda assim, ainda que Tiago estivesse nesses momentos tão importantes e fizesse parte desse círculo íntimo, nós conhecemos pouco a respeito dele a partir do relato dos evangelhos. É importante a gente diferenciar aqui esse Tiago Zebedeu, de outros Tiagos que você tem no Novo Testamento. Você tem no próprio grupo dos discípulos um outro Tiago Alfeu, chamado Tiago Menor, de quem nós vamos falar numa oportunidade mais adiante. Você tem também no Novo Testamento Tiago, aquele que é o autor da carta, líder da igreja em Jerusalém, que era o irmão de Jesus segundo a carne. Tiago Zebedeu, geralmente ele é citado em conexão com o seu irmão, como o que acontece no texto de hoje. O retrato dos dois irmãos é muito vigoroso. Jesus os apelida, talvez com uma boa dose de repreensão bem-humorada, Jesus os chama de Boanerges, os filhos do trovão. O temperamento desses dois irmãos parece ser bem explosivo, um temperamento quase zelote, na sua compreensão acerca do rei e do reino. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje e também na mensagem da próxima semana, quando nós vamos falar a respeito de João Zebedeu. Zelo, meus irmãos, é algo bom. Zelo é algo recomendável e nós devemos tê-lo por Deus, mas é preciso muito cuidado sobre como você direciona esse zelo que você tem por Deus. O Evangelho de Marcos é um evangelho cheio de ação, em que nós vemos Jesus trabalhando o tempo inteiro. Jesus trabalha e trabalha muito nesse evangelho de Marcos. Os comentaristas do evangelho sugerem que a intenção do evangelista Marcos é apresentar Jesus como o servo,
tendo em vista uma defesa do cristianismo perante os romanos, de que o cristianismo não era um movimento sedicioso, rebelde, mas era um movimento que se propunha a ser servo do mundo à imagem do próprio Jesus. É o que nós vemos aqui nesse contexto. Se você passar os seus olhos à seção imediatamente anterior, dos versos 32 e 34, 32 a 34, Jesus anuncia que ele está indo a Jerusalém para os dias do seu sofrimento final. É o seu grande ato de amor e de serviço em favor do seu povo, o ato derradeiro do serviço do Senhor Jesus em favor do seu povo. Fica claro, lendo o nosso texto, que Tiago e João entendem mal, ou simplesmente eles ignoram as palavras de Jesus. Tiago e João estão mirando um reino terreno de Jesus, segundo era a interpretação corrente das profecias a respeito do Messias. Tiago e João estão aspirando à grandeza de um palácio, mas Jesus vai ensinar a eles e a nós que a medida da verdadeira grandeza é o serviço. A medida da verdadeira grandeza é o serviço. Como o nosso tema propõe, a verdadeira grandeza flui do serviço. Tiago e João se aproximam ousadamente de Jesus com o pedido do verso 37. Permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O que é que esses irmãos estão entendendo por glória, quando eles falam em glória aqui? Se Jesus é o Messias, e eles de fato criam nisso, Jesus haveria de esmagar os seus inimigos, os romanos, haveria de subjugar a elite de Israel e haveria de se assentar no trono do rei Davi. A imagem, então, de glória que esses irmãos têm na mente é a imagem de uma corte real. Jesus assentado no trono, os 12 ao seu redor, e eles dois, Tiago e João, um à direita, outro à esquerda de Jesus, em lugares de honra. Só que para Jesus, glória tem um significado diferente. Ser glorificado para Jesus tem a ver com cumprir a sua obra de redenção. Ser glorificado para Jesus não significa se assentar num trono. Ser glorificado para Jesus significa ir para a cruz. Quando Judas vai cumprir o pacto de traição na última ceia, nós lemos Jesus dizer que agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Por que é que Jesus diz isso? Porque quando Judas sai do ambiente da ceia, o relógio da cruz foi disparado. O caminho sem volta do sacrifício foi aberto. Glória para Jesus tem a ver com entrega. Glória para Jesus tem a ver com amor. Glória para Jesus tem a ver com serviço, com doação de si mesmo. É esse o espírito do verso 38, quando Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Os irmãos não sabem o que eles estão pedindo, porque receber a glória significa você beber o cálice que Jesus há de beber. O cálice é um símbolo da ira de Deus. É o que nós lemos lá em Apocalipse, falando dos seguidores da Babilônia, quando disse: também este, pode passar isso, também este beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O mesmo cálice que Jesus pediu que fosse afastado dele no Getsemane, o cálice da ira de Deus. O batismo, nesse verso 38, traz a imagem de alguém mergulhado no sofrimento, como nós lemos lá no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo ao redor das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. É a ideia de alguém que está imerso em sofrimento, em dor. O que Jesus está perguntando aos irmãos é se eles estão dispostos a receber a glória do sofrimento causado pela ira de Deus. E eles não estão entendendo isso. Surpreendentemente, qual é a resposta deles? Veja aí na primeira parte do verso 39. Podemos. É o que eles respondem. Fica claro que, de fato, eles não sabem o que eles estão pedindo. Talvez Tiago e João tivessem em mente algum tipo de sofrimento passageiro, porque
fatalmente haveria um conflito com os romanos, se eles realmente soubessem o que significa beber esse cálice, jamais eles haveriam de responder afirmativamente para Jesus. Ainda mais porque o cálice que Jesus tomou e o batismo com que Jesus haveria de ser batizado, nenhum de nós poderia suportar. Nenhum de nós. Quando Jesus vai à cruz, Jesus não vai por si mesmo. Todo o horror físico, moral, espiritual daquela hora não era o resultado dos pecados do próprio Cristo, mas o resultado dos nossos pecados. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a punição eterna do inferno, a separação eterna, definitiva de Deus, a morte de toda a esperança que estava destinada aos eleitos de Deus, a mim e a você, foram lançados sobre ele para que a sua justiça fosse lançada sobre nós, aqueles a quem Deus justifica mediante a fé. Nenhum de nós jamais poderia suportar o cálice que Jesus suportou. Sim, os irmãos haveriam de mostrar o seu valor, como nós lemos na parte final do verso 39, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Eles haveriam de beber esse cálice, mas no reino de Deus não existe favoritismo. Na Nova Jerusalém não existem partidos. Não existe uma bancada governista a ser conquistada por meios nem sempre muito claros, como a gente vê na política. Os lugares de honra são distribuídos pelo Pai. O Pai que elege o seu povo, que o resgata em Jesus Cristo, como nos mostra o verso 40 aqui. A grandeza não pertence aos mais fortes. A grandeza no reino não pertence aos mais capazes. A grandeza no reino pertence ao Senhor, que distribui esta grandeza, esta honra, conforme o seu bom propósito. Verso 41, nós lemos que os outros 10 ficam indignados diante do pedido dos irmãos. E eles ficam indignados não é porque eles consideram o pedido dos irmãos uma tolice ou injusto, mas porque eles mesmos desejavam a direita e a esquerda do Senhor. Eles mesmos cobiçavam grandeza e honra. Quantas vezes nós não presenciamos, a partir da leitura dos evangelhos, discussões e contendas no grupo dos discípulos, e isso mesmo na ceia, na última ceia de Jesus, e isso mesmo depois da ressurreição, para saber quem era o maior entre eles. Eles desejavam a mesma coisa que Tiago e João, mas Jesus vai ensiná-los qual é o caráter da verdadeira grandeza, nos versos 42 a 44. Jesus começa expondo qual seja a falsa grandeza. Veja o verso 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus não diz, repare bem, Jesus não diz os que são governadores dos povos. O que Jesus diz é os que são considerados governadores dos povos. Parece uma coisa menor, mas a diferença aqui é significativa, é importante. O mais básico é que esta grandeza, a grandeza dos homens, a grandeza dos governadores, não é a verdadeira grandeza. Essa é apenas uma aparência de grandeza. Mas também isto é o que os povos consideram ser grande. O que o homem sem a mente de Cristo vê como glória, como valor. Domínio e autoridade. Por domínio, leia-se aqui controle absoluto. Você ter o controle absoluto sobre alguém. E isso para fins nem sempre benignos. Quer ver um outro contexto em que essa palavra domínio é utilizada? Isto de uma maneira muito importante para a nossa compreensão aqui. Atos 19:16. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Forte, não é mesmo? E o que é que Jesus quer dizer com exercer a autoridade? É você colocar-se sobre o outro, é você usar do outro como um escabelo, como um banquinho para os seus pés, onde você sobe para ascender a posições mais elevadas. A grandeza, aos olhos dos homens, meus irmãos, é assim. É superioridade. É opressão.
E tem sido assim desde os dias de Adão e Eva. Deus criou a mulher com um propósito, você se recorda? O relato de Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. O próprio incômodo que às vezes as mulheres principalmente experimentam com essa palavra auxiliador é revelador de que nós não compreendemos bem o que é grandeza. Em muitas passagens, o próprio Deus é descrito como o auxiliador do seu povo. Será que eu e você consideraríamos que Deus é menor por causa disso? Outro ponto, a mulher foi constituída como auxiliadora do homem, mas o homem também era o auxiliador da mulher. Porque competia e compete originalmente ao homem liderar a mulher como a toda a criação para o bem comum, para o desenvolvimento, para a glória de Deus revelada no Éden, para que essa glória de Deus que se revelava no Éden se espalhasse por toda a terra. Auxílio mútuo. Mulher auxiliando o homem, homem auxiliando mulher. Mas nós sabemos o que aconteceu, não é mesmo? Adão e Eva cobiçaram para si uma grandeza da qual eles não tinham direito. Eles desejaram ser iguais a Deus. Brinca-se muito sobre a culpa de Eva em tomar o fruto proibido, mas a pergunta que sempre precisa ser respondida é: onde é que estava Adão? Onde estava Adão? Por que ele não repreendeu Eva? Por que ele não a corrigiu? Adão falhou no seu papel. A falha humana da queda, meus irmãos, não foi apenas uma falha do homem em relação a Deus, foi também uma falha do homem em relação ao seu semelhante. E disso decorre uma maldição que afeta a nós e aos nossos relacionamentos até hoje. Veja lá em Gênesis 3,16. E a mulher, ele disse: aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ou seja, aqueles relacionamentos que deveriam ser baseados em amor, em serviço para o bem do próprio homem, da criação, da glória de Deus, agora estavam distorcidos num domínio opressivo. A cooperação entre os seres humanos, a partir da queda, iria dar lugar à competição. E quem vai dizer que essa competição, meus irmãos, não acontece até mesmo dentro de casa? Às vezes por coisas pequenas, como quem lava a louça, ou quem é que vai pegar a criança na escola. O que eu faço, aquilo que eu faço, parece sempre ser mais importante daquilo que o outro faz. As minhas necessidades parecem ser maiores do que o outro. O meu desgaste, o meu cansaço parecem ser mais justificados do que o cansaço do outro. E no ambiente de trabalho? Quem é que nunca teve de lidar com um chefe opressivo? Ou quem é que nunca teve de lidar com um colega de trabalho que faz um jogo sujo por posições ou por privilégios específicos? Quem nunca teve de lidar com isso? Talvez você seja o chefe opressivo. Talvez você seja o colega que faz o jogo sujo. Eu espero que não. Pior, meus irmãos, é que nós, no geral, nós nos acomodamos a esse padrão. E nós nos conformamos que esta é a regra do jogo, que esta é a regra da competitividade. Algo mais ou menos como você vê naquele filme, que alguns de nós, ou pelo menos a maioria deve ter assistido, chamado Guerra Mundial Z, em que os zumbis eles saem correndo e eles pisoteiam uns aos outros, e eles sobem uns aos outros para ver quem é que cruza primeiro uma muralha. O mundo está em chamas. Salve-se quem puder. Nós nos conformamos que essa é a regra do jogo. Nós nos acostumamos com o capitalismo selvagem. Nós até elogiamos o capitalismo selvagem e nós coroamos o self-made man, aquele que alcançou posições mais altas e agora pode mandar e pode ostentar a sua riqueza e as suas possibilidades, comprando talvez um tênis rasgado de 20 mil reais. Nós compramos os livros de autoajuda de pessoas assim.
Nós gastamos milhares de reais para nós ouvirmos as suas palestras. Nós compramos os seus cursos na internet para aprendermos com eles, para entender como é que eles chegaram lá e, quem sabe, eu também ter a mesma influência que eles tiveram. Veja, eu quero ser muito claro aqui com vocês. O que eu digo não é para desmerecer o esforço de quem chegou lá. Eu acredito mesmo na vitória pelo esforço. Eu acredito pelo trabalho árduo. Eu quero estimular vocês meninos, cada um de nós, meus irmãos, a fazerem o melhor, a vocês serem prósperos, a vocês serem abençoados, a vocês se colocarem nas mãos do Senhor para serem pessoas de influência, porque certamente Deus usa pessoas assim. O que é condenável é o uso egoísta da autoridade, que pisoteia o outro para a sua própria satisfação, para a sua cobiça. O que é condenável, meus irmãos, é a vaidade em relação ao cargo, que exalta a si mesmo, que diminui o outro. Nem mesmo, meus irmãos, a Igreja de Cristo, está isenta dessa falsa visão de grandeza. Nós idealizamos a igreja primitiva e nós pensamos que os dias dos apóstolos eram uma era de ouro, em que tudo funcionava bem, mas pense, por exemplo, nos casos de Ananias e Safira, ou dos falsos apóstolos, ou de Diótrefes, pessoas que buscavam a primazia dentro do corpo pelos motivos ou pelos métodos errados. Cartas, meus irmãos, foram escritas para sanar divisões dentro do corpo por pessoas ou grupos que buscavam essa falsa grandeza. Cartas inteiras, como 1 Coríntios ou Filipenses. Até hoje é assim. Nos bastidores dos concílios, nos bilhetes trocados debaixo da mesa. Meus irmãos, quantos cismas, quantas divisões não surgem dentro de denominações ou de igrejas locais por causa da vaidade ou da ambição de um líder em ascensão? Quantas vezes as igrejas não se dividem por causa disso? Às vezes essa falsa grandeza se manifesta na igreja de maneira nefasta. Eu e você fomos constituídos servos do mundo. Nós somos chamados para servir o mundo. O nosso papel é darmos testemunho de Cristo por palavras emolduradas por boas ações. Mas a falsa grandeza pode gerar entre nós uma indiferença que se fecha entre muros dentro das nossas portas. Há mais glória aos nossos olhos em você ter um espaço de culto suntuoso que no investimento em missões. Ou em nível individual, a glória a ser buscada é a minha busca constante por prosperidade. Ou ainda a falsa grandeza se manifesta numa perspectiva triunfalista da missão da igreja, em que o combate cristão não é para você persuadir as pessoas a tomarem o caminho da vida eterna, mas para você vencer o outro pelo seu argumento e destruí-los. Como se a nossa luta passasse a ser contra a carne ou contra o sangue, e não contra o pecado. Como se coubesse a nós implantarmos o reino espezinhando os nossos adversários. Esta, meus irmãos, é a grandeza de gente insegura, de gente que não sabe quem é. Quem conhece a sua identidade como filho de Deus, quem conhece a sua posição unido a Cristo, não precisa provar nada a ninguém. Não precisa provar nada nem mesmo a si. É alguém que segue o exemplo do próprio Jesus. Jesus resistiu sistematicamente à falsa grandeza. Jesus não aceitava que nenhum homem desse testemunho de si mesmo, porque o seu testemunho vinha do Pai. Jesus aceitava, em diversas ocasiões, Jesus aceitou a adoração verdadeira, mas Jesus rejeitava qualquer tipo de bajulação. Quantos de nós, eu e você, não abraçaríamos correndo, com alegria, as propostas de coroação que Jesus sempre teve? Mas não Jesus. Não Jesus. Jesus fugiu de todas estas ocasiões porque ele sabia em que consiste a verdadeira grandeza. Ele sabia quem ele era. A proposta de Jesus, meus irmãos, é um retorno à natureza perdida daqueles relacionamentos lá no Éden. Veja agora versos 43 e 44. Mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos.
O mundo busca e se satisfaz com a falsa grandeza, aquela que domina, aquela que oprime, mas que não seja assim entre vocês. A verdadeira grandeza é aquela que nasce do serviço ao próximo. Se você quer ser grande, faça-se em escravo, em favor do outro, para o bem do outro. Que melhor exemplo nós temos dessa grandeza, senão o próprio Jesus, meus irmãos? Isaías é o livro do Antigo Testamento que melhor descreve o caráter do Messias. De fato, como os 12 esperavam, Tiago estava entre eles, bons judeus que eram, os 12, o Messias haveria de ser um rei triunfante, um rei eterno que haveria de trazer o reino a Israel. Mas que grandeza nós vemos nele? Que grandeza nós vemos nesse rei? Não é grandeza segundo os homens, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Essa é a grandeza do Messias. Em que consistia essa grandeza? Em dar-se, se entregar para nos salvar dos nossos pecados. Mais tarde, o apóstolo Paulo vai escrever sobre essa mesma grandeza em Filipenses 2. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A grandeza de Jesus, meus irmãos, a verdadeira grandeza é a grandeza em servir, que flui do amor. Jesus falou em diversas ocasiões a respeito do amor que nós devemos nutrir uns pelos outros. No Sermão do Monte, Jesus falou sobre o dever de nós amarmos os nossos inimigos. A um mestre da lei, Jesus falou sobre o grande mandamento de nós, no nosso dever de nós amarmos como nós amamos a nós mesmos. Mas nunca o ensino de Jesus sobre o amor foi tão concentrado quanto no imediato do seu último e grande ato de amor, quando Jesus falou de amor no contexto da última ceia. Jesus diz ali na última ceia que a obediência flui do amor, que eu e você como igreja dele seríamos conhecidos pelo amor que nutriríamos uns pelos outros. Jesus ora para que esse amor fosse nutrido na nossa unidade. Mas há um detalhe que não pode passar desapercebido. Você se lembra como começa a Santa Ceia? A última ceia? Essa ceia começa com uma ilustração desse amor. A ilustração desse amor. Os 12 começam a discutir mais uma vez quem é o maior entre eles. Até mesmo nesse momento solene eles estão fazendo isso. Jesus, aquele que é o esplendor da glória do Pai, a segunda pessoa da Trindade, aquele por quem todas as coisas foram criadas, aqueles a quem tudo sustenta, aquele que é o rei e o juiz de toda a terra, ele toma uma toalha, se cinge dela como um escravo, se curva e começa a lavar o pé dos discípulos, um por um. E isto inclui até mesmo, e o texto deixa isso muito claro, isso inclui também Judas. Não é provocativo? Amor e grandeza se revelam, meus irmãos, em serviço humilde, serviço de escravo, executado por aquele que tem o nome sobre todo o nome. O que é que a verdadeira grandeza faria pela igreja do nosso tempo? Ontem, eu e a minha família, nós fomos a um shopping, fazer compra de última hora para o Dia dos Pais. E shopping no Dia dos Pais, você sabe como é que é, né? É uma loucura, né? Em véspera de festas assim. Se você puder, não vá. Programe-se antes, não faça como nós. É horrível. E nós estávamos então na fila do elevador, nós éramos os primeiros na fila do elevador do shopping, depois de termos feito as compras, e nós estávamos com a nossa sacolinha ali. Veio uma mulher e ela cruza na nossa frente, ela nos empurra e ela entra no elevador com os seus filhos. Não é a primeira vez que isso acontece. Algo assim. Eu tenho a certeza que já aconteceu com você também. Não é a primeira vez que o meu bom dia no elevador do meu prédio não tem resposta nenhuma. Ou
que eu não recebo um bom dia quando eu já estou no elevador. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu estava indo para o Mackenzie nessa semana, um trânsito terrível na Consolação, por causa das obras de recapeamento ali da prefeitura. Eu subindo pela alça de acesso, que vem da Amaral Gurgel, uma faixa estreita, não sei se você conhece ali, e vem um rapaz com um carro. Ele estava vendo que eu estava entrando com dificuldade, trânsito intenso, faixa estreita, e ao invés de reduzir, ele ainda acelera, claramente para não me deixar entrar. Quantas vezes você já viu coisas assim? Quantas vezes foi você que fez isso? Meus irmãos, as pessoas perderam a gentileza. O mundo que a gente vive é um mundo frio, um mundo indiferente, um mundo sem empatia. Que impacto, meus irmãos, uma igreja que se ama, que impacto esses cristãos imbuídos da verdadeira grandeza do servir não teriam numa cidade cruel como a nossa? Que impacto a nossa gentileza não teria? Eu não tenho muitas dúvidas, meus irmãos. O exercício do uns aos outros dentro das nossas portas e da gentileza do lado de fora seriam certamente ímãs irresistíveis para que as pessoas conhecessem a graça no meio de uma geração arrogante e indiferente uns para com os outros. É por isso que quem acompanha o Café com Deus, o nosso momento de oração, segunda e quarta e sextas, às 7h15 da manhã até 7h30, sabem que em todos os nossos Cafés com Deus eu sempre termino com uma exortação para vocês. Sejam gentis. Sejam gentis. Como é que essa verdadeira grandeza, meus irmãos, não impactaria a própria Antioquia? Nós estamos completando nessa semana, próximo sábado, nosso aniversário, 6 anos de existência como Antioquia. E eu não canso de elogiar o clima que nós criamos aqui entre nós, eu e vocês. A Antioquia é certamente uma igreja amigável, acolhedora, algo bastante raro. Nós não temos nenhum problema de relacionamento mais significativo, problemas não tratados. Graças a Deus por isso. O clima que nós vivemos aqui é muito bom. Eu não duvido que exista aqui entre nós uma afeição genuína, um carinho genuíno entre nós. Eu não duvido disso. Mas essa comunhão ampla ainda é rasa. Nós ainda carecemos de profundidade, de maior profundidade, de maior entrega uns aos outros, de serviço. A experiência de estar na Antioquia, meus irmãos, certamente vai ser muito mais significativa quanto maior for a atenção e o cuidado que nós nutrimos uns pelos outros. Na sociedade em geral, meus irmãos, considere como essa verdadeira grandeza poderia ser significativa. Eu sei, é meio utópico, meio fantasioso aquilo que eu vou dizer, mas que custa sonhar, né? Quem sabe? Pense na remodelação de todo o serviço público, com vistas ao benefício comum, mesmo que às custas dos nossos benefícios ou do benefício do nosso grupo. Numa política como exercício, na política, a arte de governar, a polis, a cidade, como exercício do governo para o bem de todos, e não apenas do meu próprio partido ou do meu próprio grupo. E eu falo isso com dor no coração, porque eu sei que às vezes a igreja funciona dessa maneira em relação à política. Nada mais horrível do que eu ouvi certa vez em uma igreja em que eu deveria votar no candidato tal porque ele doou as janelas para o templo que estava em construção. Eu mencionei o capitalismo selvagem, não é mesmo? E se cada um de nós, ou ao menos os cristãos, se dispusessem a ganhar e acumular um pouco menos, para que todos tivessem a oportunidade de crescer? Isso não é comunismo. Isto é humilhar-se, é se fazer menor em serviço ao outro. Isso começa no lar, em maridos e esposas que não competem, mas que cooperam para o bem comum, que dividem as tarefas,
que constroem um projeto de vida comum e às vezes até renunciam quando necessário. Que tal vocês, crianças que estão aqui ou que me assistem aí em casa, que tal vocês arrumarem os seus quartos? O bracinho de vocês não vai cair se vocês pegarem um paninho e passarem um pano nos móveis de vocês. Não vai cair não. Certo? E os seus pais vão agradecer muito. Hoje é dia dos pais. Nós pais também precisamos aprender a servir os nossos filhos. E a nossa concepção a respeito desse ponto pode ser tremendamente equivocada. Nós pensamos que o serviço que nós prestamos aos nossos filhos é simplesmente servi-los através do sustento que nós provemos a eles. Isso não está errado. Mas nós sentarmos com eles no chão para brincarmos com os seus brinquedos, nós jogarmos um gol a gol com eles, ou nós viajarmos nas suas fantasias infantis, também é um jeito de servi-los. Nem sempre isso é fácil, mas uma das características do serviço humilde é de que ele é custoso. Ele custa alguma coisa. Mas estejamos certos, isto vale a pena. Tratem os seus subordinados com respeito, com consideração. Procurem o bem deles. Promovam oportunidades de crescimento. E se você é funcionário, sirva a empresa em que você trabalha com alegria e com dedicação. Almeje o crescimento da empresa onde você serve, não para o seu próprio bem, mas porque isso é o certo a se fazer, porque você está servindo a Cristo. Eu tenho aplicado esse princípio apenas como uma ilustração aos meus próprios investimentos. Talvez isso sirva para você. Eu assumi comigo mesmo o compromisso de nunca investir em alguma coisa meramente especulativa, como câmbio ou bitcoins. O lucro certamente pode ser mais alto, mas eu prefiro investir em alguma coisa que gere produção. Algo como renda fixa, algo como poupança, algo como ações. Isso porque eu não quero ganhar sozinho, mas eu quero dar a oportunidade a outras pessoas que elas também desfrutem desse investimento. As possibilidades, meus irmãos, são muitas aqui. São muitas as possibilidades de aplicar essa verdadeira grandeza à nossa vida prática, mas a regra geral é esta. Considere qual o serviço ao corpo mais humilhante e indigno aos seus olhos, que demande a maior medida de esforço. Quanto maior for a sua humilhação no servir, maior será a sua grandeza. E há uma razão para isso. Foi o que Jesus fez por você. Foi o que Jesus fez por nós. Veja o verso 45. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. A verdade é que nem eu, nem você, ninguém seria sequer parte do reino, quanto mais nós sermos grandes no reino, se Jesus não tivesse nos servido com a sua própria vida derramada no Calvário. Nem mesmo parte do reino você seria, quanto mais você ser grande. Se Jesus não tivesse assumido esse serviço humilde, a verdadeira grandeza em nosso favor, a nossa paternidade espiritual, meus irmãos, sermos filhos de Deus, é fruto de um ato de serviço humilde, feito por Jesus Cristo. Note que Jesus disse que veio para dar a sua vida em resgate por muitos, não é mesmo? Não por todos, por muitos. Quem são os muitos? Você, como um bom reformado, vai responder que Jesus veio se dar em favor dos eleitos de Deus. Parabéns. Nota. Oi. Parabéns. Nota 10 para você. Você está certíssimo. Mas e se nós lermos esse texto no seu contexto? Esses muitos que Jesus se refere são aqueles que reconhecem que não possuem de si mesmo grandeza alguma. Deus repudia a falsa grandeza. Deus abate o soberbo, mas Ele ama os de coração quebrantado. O reino não pertence àqueles que julgam merecê-lo ou que sejam fortes o suficientes para tomá-lo, o que provavelmente está na afirmação também de Tiago e João. O reino pertence àqueles que se apropriam pela fé da obra de Jesus em seu favor. Uma última observação sobre grandeza aqui é importante. Não pense
que o serviço humilde não traz as suas recompensas. Nós citamos aqui há alguns minutos o texto de Filipenses a respeito do esvaziamento de Jesus. Jesus não tinha qualquer beleza ou nada que pudesse nos atrair. Todo o seu ministério terreno foi caracterizado pela humilhação. Mas qual o resultado disso? Veja no mesmo texto de Filipenses 2. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existem pessoas, meus irmãos, que gastaram toda a sua vida, e que gastam a sua vida em serviço ao próximo. E essas pessoas se tornam célebres. E existem aquelas pessoas também que gastam toda a sua vida em favor do próximo, e que exercitam essa grandeza verdadeira, cujo nome jamais serão conhecidos por nós. Que importa? Que importa? Quando a coroa está garantida. Quando essa expectativa de ouvirmos o muito bom, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, está garantida para aqueles que exercitarem a verdadeira grandeza. Nós sabemos, como eu disse, pouco a respeito de Tiago Zebedeu, mas nós conhecemos qual foi a conclusão da sua vida. Está descrita lá em Atos 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Assim se cumpre a profecia de Jesus no verso 39. Tiago bebeu de fato o cálice do sofrimento por amor a Cristo e às pessoas por quem Cristo ama e por quem ele se entregou. Tiago bebeu esse cálice. Assim, esse homem, que outrora foi arrogante e ambicioso, deu provas de que ele entendeu a lição do seu mestre e Senhor, de que maior é quem serve. Que o seu exemplo, o exemplo de Tiago, ao exemplo de Cristo, inspire também a mim e a você a uma vida de humildade, uma vida de serviço em busca da verdadeira riqueza. Vamos orar? Louvamos a Ti, Senhor, por esta palavra. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida de Tiago Zebedeu. Esse homem, outrora arrogante, ambicioso, cheio de cobiça, de vaidade, mas que, tocado por essas palavras, entregou a sua vida ao Pai, por amor a Ti e por amor às pessoas a quem o Senhor veio servir. Dá-nos, Senhor, seguirmos o exemplo, mais do que o exemplo de Tiago, o exemplo de Cristo. E que estejamos dispostos, Senhor, a assumirmos a verdadeira grandeza, que se revela em serviço, que se revela em amor, que se revela em entrega a favor do próximo. Nós oramos assim, Senhor, porque necessitamos da ação do Teu Espírito, sem a qual nenhum de nós jamais, ó Senhor, poderá alcançar essa verdadeira grandeza. Oramos, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar.